Paz do Senhor, querido. A nossa lição hoje é a lição número 4, convertendo minhas atitudes. Eu vou fazer uma oração para a gente começar. Senhor Deus, eu quero te pedir que neste momento que nós vamos estudar a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Não nos deixe distrair e que a palavra do Senhor seja como semente nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Essa lição, ela começa com a história de Zaqueu. Eu acho que vocês já conhecem. A história de Zaqueu está em Lucas 19. Eu vou ler aqui, nós vamos comentando também sobre o que essa história tem a ver com essa conversão de atitudes. Vocês já estudaram sobre a conversão, sobre na contramão do mundo, sobre mudanças, né? E essa lição é uma continuação, né? Depois da conversão, fala sobre a conversão de atitudes. Então vamos ler o texto que fala sobre a história de Zaqueu, que está em Lucas 19. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha que passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, eu darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a história de Zaqueu traz aqui uma mudança de atitudes, né? Mas a mudança, ela começa você vai seguindo pela história de Zaqueu e para entendendo como que a gente chega a ter uma mudança de atitudes. Zaqueu era um homem rico e ele tinha um jeito errado de fazer as coisas dele, o serviço dele, e as pessoas não gostavam muito dele. E também ele era baixinho, né? E Zaqueu ouviu falar de Jesus. Então, ouviu falar que Jesus ia passar por ali, ouviu falar das coisas que Jesus já estava fazendo, e ele ouviu dizer que Jesus era bom, que ele curava, que ele, as pessoas mudavam de vida, que os discípulos acompanhavam Jesus, toda a história de Jesus. E ele ficou interessado, curioso em conhecer esse Jesus. Então, primeira coisa, ele ouviu, né? Ele recebeu essa informação. Zaqueu pensou: bom, eu não sou muito bem quisto na sociedade, né? Então eles não vão me deixar passar para chegar até Jesus. Eu sou baixinho, não vou conseguir também, né, chegar onde eu preciso chegar. Ele foi pensando: o que eu vou fazer? Depois de ouvir e de pensar, ele decidiu. Ele falou: já sei, Jesus vai passar por tal lugar. Ele cortou caminho, subiu em uma árvore e falou: as pessoas que estão seguindo Jesus vão passar por aqui. Então ele subiu nessa árvore, ele falou: daqui eu posso ver Jesus. Ele não pensou que Jesus ia olhar para ele e ia falar com ele, mas ele falou: eu quero só ver esse homem, né? E ele agiu, e ele subiu até aquela árvore e ficou lá esperando Jesus passar. E quando Jesus passou, Jesus olhou para ele na árvore e falou: desce, Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. Lá na casa de Zaqueu, Zaqueu recebeu Jesus e os discípulos, as pessoas que acompanhavam Jesus,
E ouvindo as palavras de Jesus e tendo Jesus próximo dele, Zaqueu fez uma escolha e ele tomou uma atitude. E ele falou: vou restituir, vou dar metade dos meus bens, e se para quem eu fiz alguma coisa errada, algum mal, eu vou restituir 4 vezes mais. Essa é a atitude dele. Prestaram atenção? Primeira coisa, ele ouviu falar de Jesus, chegou essa informação, ele começou a pensar quem era Jesus e na situação dele, ele tomou uma decisão: eu vou subir na árvore, de lá eu vou conseguir ver, uma decisão estratégica, e com o acesso que Jesus deu a ele recebeu as palavras de Jesus na vida dele e ele tomou uma atitude, uma mudança, né? É isso que a revista fala, e é isso que são as marcas, né? O que nos levam a tomar atitudes na vida da gente. É atitude prática, né? E de mudança de vida. E muito legal também é o seguinte: já que eu não esperava a ação de Jesus, mas toda vez que nós nos colocamos diante de Jesus, nós damos um passo, Jesus caminha a outra metade para nos ajudar, para nos dar a mão, para nos ajudar a tomar atitudes práticas na vida da gente, atitudes de mudança. Então, mudança de atitudes, a gente toma a decisão, a gente age e Jesus nos ajuda, né? Porque não é fácil, né? O que são atitudes? Nós vamos aqui para o nosso primeiro item da nossa lição. O que são atitudes? Aqui diz o seguinte: é uma ação, né? É um ato, é fazer alguma coisa, tomar uma decisão, assumir um novo modo de agir na sua vida, né? E aqui o autor fala assim que a mudança de atitude, ela parte de dentro para fora, né? Ela envolve as nossas experiências, o nosso sentimento e resulta no nosso comportamento, né? De dentro para fora. O autor deu aqui um exemplo de um ovo, né? Que o ovo, ele é composto por 3 partes, né? Tem a gema, a clara, a gema amarelinha, a clara branquinha e a casca, né? Que seria a parte de fora, a parte que a gente vê. Na verdade, a atitude, ela resulta numa ação externa, né? Então, a gente não consegue ver lá dentro da gente, né? Dentro da outra pessoa. As pessoas não conseguem ver dentro da gente, mas a atitude começa lá de dentro da nossa mente, dos nossos sentimentos, uma decisão. Não foi assim com o Zaqueu? Ele ouviu, ele pensou, ele decidiu e ele agiu, né? Da mesma forma, começa lá no nosso sentimento, né? Passa para nossa experiência, ele criou uma estratégia: eu vou ter que subir numa árvore, né? Para eu conseguir ver esse homem, né? Esse Jesus. E resultou na ação, né? Ele foi, fez, subiu e finalizou com uma atitude, uma mudança de vida. Então, às vezes, assim, a gente, lá dentro da gente, a gente toma decisão, né? E a gente precisa, em todas as decisões que a gente tomar, em todas as vezes que a gente perceber que a gente precisa mudar de atitude, a gente com certeza vai poder, igual Zaqueu, contar com a ajuda de Jesus, né? Porque às vezes é muito difícil, às vezes a gente tem atitudes que a gente está agindo desde que a gente nasceu, né? Aquelas coisas que você fala assim: eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, minha mãe falou que eu sempre fiz isso, que eu sou desse jeito. E pra gente, quando a gente percebe que a gente precisa mudar, porque você reconhece que aquilo não é uma coisa que agrada a Deus, e você sabe que você precisa mudar, Jesus ajuda a gente a mudar, né? A gente faz a nossa escolha, a gente toma uma decisão, a gente se dispõe a agir, e Jesus estende a mão e nos ajuda. Então é isso, a ação, a mudança de atitude, ela é de dentro para fora, né? A Bíblia
diz aqui, tem um texto que eu queria ler com vocês, que fala sobre isso. Ó, no Salmo 19, versículo 14, ele fala: as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor. Então, o salmista está pedindo, ele reconhece que as coisas que ele fala e as ações dele são dirigidas pelo pensamento, né, e pelas palavras. Então, tudo começa lá na nossa mente. A gente recebe informações, são processadas na nossa mente, dali que vem as nossas ações e as nossas palavras, né? Então, ele ora que os seus pensamentos, que as suas palavras sejam agradáveis ao Senhor. Então, a gente é uma atitude importante essa aí, né? De reconhecer que Deus pode agir lá no começo, na raiz das nossas atitudes que não são agradáveis a Deus e transformá-las, né? A nos ajudar a mudar. O segundo item da nossa lição fala sobre somente Deus pode nos ver claramente. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe as atitudes que nós temos que precisam ser mudadas, né? Ele sabe o que é bom em nós e aquilo que precisa ser transformado. Tem um texto que está no Salmo 103, versículo 14, que ele fala isso, ó, como que Jesus conhece, como que Jesus nos vê e nos conhece. Salmo 103, marquei aqui, pra gente ler. Ó, Salmo 103, versículo 14, fala assim: pois ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Foi Deus que nos criou, né? Foi o Senhor que nos criou e Ele sabe quem nós somos. Então, nada a gente não precisa fingir para Ele, não precisa querer fazer de forte, não, eu consigo, né? Consigo mudar, né? É só eu querer. A hora que eu quiser, eu não faço mais isso, eu não falo mais desse jeito, eu não falo mais palavrão quando eu quiser, eu falo só quando eu quero, eu não vou mais desobedecer quando eu quiser, eu só desobedeço quando eu quero. E Jesus sabe quem nós somos, Ele sabe que nós somos maus, que nós somos desobedientes, que nós somos egoístas, entendeu? E que para toda mudança de atitude a gente precisa da ajuda dele, porque nós somos fracos e nós somos pó. Então ele sabe disso. Tem um outro salmo, que é Salmo 139, que fala que como que Deus nos conhece, porque foi Ele que nos formou, né? Salmo 139, o versículo 4 diz o seguinte: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Olha só. Então, se Ele conhece antes que a gente fale, que antes da gente falar, o que acontece? Aquela ideia, aquelas palavras foram formuladas na nossa mente. Então, Deus conhece lá antes daquele pensamento surgir na nossa mente. Deus sabe todas as coisas. Então, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. E nesse salmo mesmo, no 139, versículo 15 e 16, olha só como o salmista fala de como Deus conhece a gente muito antes, né, até dos nossos próprios pais. Meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Deus sabe tudo, né? Ele sabe mesmo antes da nossa formação, mesmo antes da gente ser formado, ele sabia que você ia nascer, que você ia ser filho da sua mãe, do seu pai, que cidade que você ia nascer, o dia do seu nascimento. Tudo isso Deus já sabia. E aqui ele ainda fala que todos os seus dias estão escritos, né? Mesmo antes de que o seu corpo ainda era uma substância sem forma. Então, esse Deus que nos conhece, ele sabe tudo, né? Ele sabe onde a gente erra, onde a gente não consegue, não tem força para consertar, para mudar, e ele está disposto a nos ajudar.
E tem um texto que eu acho muito legal, que fala de quando Jesus estava na Terra, tá lá em João. Olha só que legal que é. João 2, versículos 23, ó, João 2. João 2, 23 a 25. Jesus estava no templo com os discípulos dele. E aí, ele fala assim, ó, e encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Olha isso, né? Então, assim, as pessoas vinham, isso que eu falei, às vezes a gente mesmo, a gente dá desculpa pra gente mesmo, né? E às vezes a gente quer dar desculpa pra Deus, fala, ai, mas isso, ai, foi sem querer que eu falei, né? Ai, eu não costumo falar assim, eu não costumo gritar com a minha mãe, foi sem querer. Eu não costumo responder meu pai, foi sem querer, nem pensei, né? Mas aí ele fala assim, ó, Jesus não precisava que ninguém explicasse para ele como é que o homem funciona, porque ele conhece o ser humano, foi ele que nos fez, né? Então a gente não precisa criar desculpas, criar justificativas para as coisas, atitudes erradas que a gente tem. Deus já nos conhece, né? Ele só quer que nós tenhamos, que a gente faça a escolha de mudar as nossas atitudes, né? Que a gente tome decisão, que a gente haja, né, na direção de uma mudança. E aí, na mudança, eu acho interessante, assim, o que fazer depois de encontrar Jesus, né? A gente se converteu, né? Vocês viram lá nas primeiras lições, que acho que foi a Paloma que deu, ou a Águida, que fala sobre a conversão, né? E aqui fala assim, a conversão é mudança, né? Converter é mudar, é transformar uma coisa em outra, é mudar de partido, de sentimento, de opinião. Converter é mudar de forma, converter é mudar de natureza, converter é mudar de atitude, converter é voltar-se para Deus, converter é virar-se totalmente, né? Como a conversão que faz quando você está, o seu pai, sua mãe está dirigindo numa via e está indo para o caminho errado. Tem que fazer o quê? Um retorno, uma conversão, mudar totalmente de rumo. Tava indo para cá, não é para cá, é para lá. Muda para lá. Já viu no Waze quando tá indo pro caminho errado, né? E você precisa trocar o destino no Waze. E aí a vozinha que fala lá dentro fala assim, recalculando a rota, né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa fazer essa mudança, esse recálculo. E quando a gente se converte, quando a gente pede a Jesus para ser Ele que vai dirigir a nossa vida, Ele que vai ser o nosso Senhor, então aquilo tudo que era a gente que fazia antes, a gente que decidia, eu faço porque eu quero, eu faço porque eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, eu sempre fui assim, minha mãe falou, minha avó falou que eu sempre fui assim desde pequenininho, né? Nunca vou mudar, né? A gente precisa que essas coisas sejam transformadas também, sejam mudadas também, porque agora nós mudamos de direção. Quem é o Senhor da minha vida agora? Não sou eu mais. Não vou fazer as coisas mais porque eu sempre fiz, porque eu nasci assim, né? O Senhor da minha vida agora é Jesus. Então, Ele vai me ajudar, e Ele vai trabalhar na minha vida, vai me dar a mão, né? Vai me auxiliar nessas mudanças que precisam ser feitas. E uma coisa muito legal que eu tava vendo aqui na Bíblia de quando você vem para Jesus, você aceita Jesus e pede Ele para dirigir sua vida. E em momento nenhum, quando Jesus chama as pessoas para virem até Ele, em momento nenhum Ele fala, vai lá, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, você não pode mais ser assim, você não pode... Ele só diz, lembra como ele chamava os discípulos? Jesus chamava os discípulos, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde a mim, né? Jesus fala,
Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus não falou, ó Pedro, para aí, ó, troca de roupa, você tem que falar direito agora, você tem que calçar um sapato social, você tem que pintar seu cabelo direito, você tem que ficar apresentável para vir após mim. Não, Jesus só falou, vinde após mim. Então, Jesus nos recebe do jeito que nós somos. Muitas igrejas, em algum período, há muito tempo atrás, algumas igrejas faziam alguns tipos de exigências para as pessoas, né? Você quer vir para Jesus? Para de fumar. Você quer vir para Jesus? Para de beber. Você quer vir para Jesus? Para de fazer isso. Você quer vir para Jesus? Para de fazer aquilo. Como se eu precisasse ser perfeita para Jesus me aceitar. Na verdade, não é isso. Jesus te chama e te aceita do jeito que você é, porque ele nos conhece, né? E aí, depois de encontrar Jesus, o que acontece, né? Eu entendo, e a Bíblia diz que depois que Jesus passa a ser o Senhor das nossas vidas, a nossa vida muda. Nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo mudados, nós vamos sendo moldados. E não é uma coisa agressiva, assim, para de fazer isso. Você tem que mudar, senão Jesus não vai te amar. Não é desse jeito. Jesus vai transformando a nossa vida, mudando a nossa vida, com amor, nos tratando, nos melhorando a cada dia, né? E essa ação de transformação, de mudança, é de dentro para fora. Ele vai fazendo no nosso coração, lá dentro, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, você começa a perceber que, nossa, aquela coisa que você gostava tanto, nunca mais eu fiz. Nossa, eu sempre falava tal coisa, nunca mais eu falei, né? Nossa, eu gostava tanto de fazer, ver tal coisa no computador. Quanto tempo eu não faço mais? Você vai percebendo que as coisas vão ficando para trás, que você vai mudando mesmo, você vai sendo transformado. Essa conversão, ela vai transparecendo nas suas atitudes, porque ela é de dentro para fora mesmo, né? Não é de medo, você nunca vai ver, não vou dizer nunca, né? Que eu não sei, Deus faz trata com as pessoas do jeito que Ele quer, mas dificilmente você vai ver uma pessoa que entrou na igreja de um jeito, aceitou Jesus como Salvador e já sai dali transformado externamente, né? A pessoa, ela recebeu Jesus no seu coração e aí começa esse trabalho que é de dentro para fora. O exterior, ele vai se transformando à medida que a pessoa vai vivendo essa vida com Deus. Essa conversão, ela vai transparecendo em atitudes, em mudança de vida. Tem um texto que diz, 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículo 17, fala assim, ó: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Então, há uma mudança, né? Outras versões diz assim, que você é nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? Como se tivesse realmente nascido novamente, com uma outra natureza dentro de você, né? Que é a natureza espiritual do Espírito Santo dentro de você. E aí você é uma nova criatura, como se tivesse mesmo nascido de novo. Em Mateus 7, ele fala também que é interessante, que é essa coisa do que transparece, que é o que as pessoas passam a ver em você depois que você se converte e passa a mudar de vida, a mudar de atitudes. Aqui o Mateus 7, do versículo 16, fala assim, ó: pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar bons frutos.
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Eu li Mateus 7, de 16 a 20. Então, isso aí é uma coisa que é real, né? À medida que você vai sendo transformado, a sua vida vai sendo transformada e você vai mudando de atitudes, essas atitudes vão transparecer. A atitude é o que aparece para fora. São seus gestos, são a escolha que você faz de não falar palavrão, por exemplo. A escolha que você faz de não mentir, né? A escolha que você faz de ser obediente às autoridades, começando de casa, né? Sua mãe, seu pai, seu professor, o diretor da escola, na igreja, em todo lugar onde você estiver. Essa decisão, essa mudança de atitudes, ela que transparece. As pessoas não conseguem ver dentro de você. Falam assim, nossa, ele se converteu, ó, tô vendo lá, tá convertido. Se você não tiver atitudes que demonstram isso, as pessoas não vão saber, né? Deus sabe, porque ele conhece nosso coração. Mas essa mudança de atitudes, ela é natural, ela é resultado dessa transformação que acontece lá dentro da nossa vida. Tem um texto também em Romanos 12, que fala também dessa transformação, né? Que você, na vida da gente, mas é muito legal que Paulo fala assim, que é uma decisão que a gente tem que tomar mesmo, é uma atitude que a gente tem que tomar de buscar essa transformação na vida da gente. Ele diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ó, ele roga-vos que apresenteis, então vocês têm que fazer, é uma ação sua. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo. É uma decisão também, é uma escolha que você faz, né? De como a outra lição que vocês tiveram, andar na contramão do mundo, né? Todo mundo tá fazendo assim, né? O que as pessoas estão fazendo? O que a juventude está fazendo? O que as pessoas têm feito? Né? Que você tem que fazer o contrário. É só você olhar. Eu sempre falei muito isso com as minhas filhas, né? Às vezes é difícil ensinar certas coisas, mas eu sempre falei com elas: olha os seus colegas de escola, olha as pessoas com quem você convive. E aí você começa a ver que as escolhas que eles fazem dão um resultado que não é bom, que não é feliz, que não é saudável, né? Então, meninas que começam a namorar muito cedo e que começam a ter relação sexual com o namorado, e aí às vezes está estudando ainda e já engravidou, aí tem que parar de estudar, né? Aí vai ter aquela criança, né? E a mãe que vai cuidar, e aí não pode voltar para a escola, aí não termina o colégio, né? Meninos que começam a fumar escondido, ou começa a fumar porque o pai fuma, e aí começa a... Logo depois que começa a fumar, já começa a provar bebida alcoólica, né? E, infelizmente, isso tem acontecido cada vez mais cedo, né? Antigamente, esperava-se completar 18 anos, né? Para começar a fumar, para começar a beber, agora sou de maior, né? E essa idade, essas experiências, que na verdade não são boas, não tem resultado, não tem um final bom, agradável, saudável, tem começado cada vez mais cedo, que 16 anos, 15 anos. E você vê hoje até com 13, 14 anos, o menininho já está experimentando cigarro, experimentando bebida, né? E o que acontece? Começa a se prejudicar o seu próprio corpo logo cedo e, infelizmente, uma coisa sempre atrai a outra. Começa a fumar e ter experiência com cigarro, logo depois o narguile, e depois alguém apresenta maconha, e depois alguém apresenta uma outra coisa. Então é um caminho também que vai... E às vezes a gente fica assim, na igreja fala que não pode, mas só presta atenção, só olha em volta de você e vê as coisas que acontecem.
Onde esse caminho está levando essas pessoas, né? Que eles estão vivendo? A Bíblia diz que tudo que o homem semeia, ele colhe, né? Então, às vezes você faz uma escolha errada, que às vezes é legal, parece legal no momento, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo fala, duvido que você não faz, né? E você acaba fazendo e é uma escolha errada e vai ter um final ruim, né? E se a gente prestar atenção em volta, olha a sua volta e ver as pessoas da sua idade, o que eles têm feito? São pessoas felizes, são pessoas que têm a vida saudável, que têm a sua vida tranquila, que têm uma relação saudável com seus pais, que têm uma relação boa com a sua família, né? Que têm uma vida com Deus, né? Que tem paz, né? Você vai ver que quando se faz uma escolha errada, a nossa vida é direcionada pelas nossas escolhas, né? Então a gente precisa escolher querer viver uma vida com Deus, precisa escolher mudar de atitudes, né? Que a nossa vida seja transformada, que fala aqui. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Isso é que é o mais importante, o mais legal. Bom, na história de Zaqueu, a história que nós lemos no começo, nós vimos esse exemplo dessa transformação, dessa mudança de atitudes, né? Ele ouviu falar de Jesus, ele pensou, né? Eu não sou bem quisto na sociedade, mas Jesus é uma pessoa diferente, uma pessoa que atrai, as pessoas todos gostam dele, as pessoas andam atrás dele, as pessoas querem ouvi-lo falar, ninguém gosta de falar comigo. E Jesus, né, sempre tem alguém atrás dele querendo falar com ele. E ele decidiu que ele ia atrás, ele queria ver Jesus, criou uma estratégia, uma árvore que ele podia subir, porque Jesus ia passar ali por baixo e ele ia poder ver Jesus, ele queria só ver Jesus, né? E ele então foi, né? E Jesus olhou para ele, né? É o que eu falei. Quando você toma uma atitude de querer mudar, de querer viver uma vida que seja agradável a Deus, Jesus está sempre disposto, sempre pronto para te ajudar. Porque não é fácil a gente fazer essa mudança de atitudes. A gente não consegue sozinho. Ninguém consegue sozinho. Não adianta você falar, não, eu vou parar, nunca mais eu vou falar palavrão, nunca mais eu vou desobedecer. Não, eu paro a hora que eu quiser. A gente não consegue. A gente só consegue com Jesus, quando Jesus nos ajuda. E Jesus olhou para ele. Jesus olhou para Zaqueu, né? Chamou ele, mandou ele descer, falou, hoje eu vou para sua casa, né? E lá Zaqueu ouviu a palavra de Deus, né? Com Jesus dentro da casa dele, próximo dele. E ele tomou a atitude de mudar, né? Além do que era esperado. Ele falou, ó, eu vou dar metade dos meus bens. Ninguém pediu nada disso para ele. Ele tomou essa atitude, né? Jesus não falou, para você mostrar que você mudou, você vai ter que fazer isso. Jesus não falou. Jesus não fez exigência nenhuma, como ele não faz, né? Jesus só chama, vem, né? Vem após mim, vem comigo, né? Vem para mim, você que está cansado, sobrecarregado. Jesus chama. Jesus não faz exigências, tanto que ele não fez para Zaqueu. Ele só falou palavras de vida, palavras de salvação naquela casa. E Zaqueu tomou essa atitude, né? Tomou uma atitude de mudança prática. Eu vou, a partir de hoje, vou devolver, vou distribuir os meus bens, vou devolver para quem eu fiz mal, de quem eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Atitude prática, né? Na vida de Zaqueu. E temos mais um exemplo, né? Na história da mulher samaritana, que vocês já devem ter ouvido, que Jesus sentou na beira do poço e ela veio tirar água e Jesus começou a conversar com ela e falar com ela, olha, pediu água para ela, né? E ela estranhou, falou, mas você é judeu, tá me pedindo água? Eu sou samaritana, né? Vocês não falam com a gente. E aí Jesus começou a falar com ela, ó, se você soubesse da água que eu tenho, né, que
brota de dentro da gente, nunca mais você teria sede. Ela, eu quero dessa água. Eu sei que o Senhor é profeta, e Jesus começou a conversar com ela. Essa mulher, a vida dela foi transformada ali naquele momento, e ela tomou uma atitude de mudança na vida dela, tanto que ela saiu dali e já saiu pregando por toda a cidade, com todo mundo que ela encontrou. Ela saiu falando de Jesus, do Jesus que ela conheceu, né? Ela se tornou, na verdade, a maior missionária ali naquela época, naquele momento, porque ela começou, mostrou para fora, né, o resultado da atitude que ela tinha tomado. Ela falou, a partir de agora, né, eu vou ser uma pessoa diferente. Já saiu dando testemunho de Jesus. E é isso que a gente precisa escolher mudar, né? Assumir uma vida que seja agradável a Deus. Assumir, a partir de hoje, eu não quero mais falar palavrão. A partir de hoje, eu não vou mais desobedecer, eu não vou mais responder minha mãe, eu não vou mais desobedecer, vou ser filho obediente. A partir de hoje, eu não vou mentir, né? A partir de hoje, atitudes práticas na vida da gente. E à medida que você assume essas atitudes na sua vida, a sua vida vai sendo transformada, vai sendo mudada. Quando vai chegar um tempo que você vai olhar para trás e falar, nossa, nunca mais eu fiz tal coisa, né? Porque a sua vida realmente foi transformada. Como aqui em Romanos 12, né? Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A nossa mente, à medida que a gente toma atitudes, decisões, a gente escolhe. A partir do momento que você escolhe, fala assim, eu não vou falar palavrão. Você está muito acostumado a falar palavrão, você fala palavrão todo dia. E aí você fala, não vou mais falar palavrão. Aí no próximo dia você fala, porque você está muito acostumado, a sua mente está programada assim. Mas você fala, não, eu fiz um propósito e a minha atitude é essa, eu não vou mais falar palavrão. Aí no outro dia você fala de novo. No terceiro dia você quase fala, mas você lembra antes, fala, não vou falar. Usa outra palavra, né? Uma palavra normal. E aí, à medida que você vai assumindo a sua atitude na sua vida, a sua mente vai mudando. A nossa mente é transformada, né? Ela pode ser transformada à medida que você assume. Eu não vou mais falar mentira. Eu tava falando mentira todo dia. Mentindo pra minha mãe, mentindo pro meu pai, mentindo na escola. Não vou mais mentir. E aí, não é fácil. Primeiro dia você esquece e fala mentira de novo, aí você fica chateado. Caramba, eu falei que eu não ia mentir. No segundo dia, ainda vai de novo, você fala, caramba, não sei, Jesus me ajuda. No terceiro dia, no quarto dia, e aí, uma hora você percebe e fala, nossa, não falei mais mentira para minha mãe, não falei mais mentira para meu pai, né? E a vida da gente, a nossa mente vai sendo transformada. A transformação é um processo, né? E nesse processo a gente tem sempre Jesus junto com a gente para nos ajudar. Você não vai estar sozinho. Você vai conseguir ter uma vida transformada, que as pessoas vejam que você se converteu, que é Jesus que dirige a sua vida agora, porque você vai ter mudança de atitudes na sua vida, certo? Vamos encerrar agora, vamos orar. E fecha os seus olhos, faz você também a sua oração e tome atitudes na sua vida. Aquelas coisas que você sabe que não agradam a Deus, né? Todos nós temos coisas que a gente precisa mudar, né? Essa mudança de atitudes é um processo, ela vai acontecendo. E às vezes você muda uma coisa hoje, mas ainda tem outras coisas que ainda não são, né? Assim, tipo, Jesus olha lá de cima e faz, né? E a gente sabe que a gente precisa mudar. E aí a gente ora e pede ajuda e Jesus nos ajuda. E a gente vai sendo transformado, né? Igual está escrito aqui em Romanos 12. Vamos orar para encerrar. Senhor, eu quero te agradecer por esses momentos que nós passamos aqui, estudando a Tua Palavra, sobre uma vida nova, uma vida de conversão, uma vida onde as nossas atitudes mostram que é o Senhor que dirige a nossa vida, onde nós buscamos ter a nossa vida agradável ao Senhor, que o Senhor olhe para nós e se agrade do que nós estamos falando, do que nós estamos pensando, das nossas atitudes, dos nossos atos, que tudo na nossa vida possa te agradar. E eu quero te pedir, Senhor, que a cada um de nós que está
que está ouvindo e estudando a tua palavra nessa manhã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja ao nosso lado, que o Senhor faça como o Senhor fez com Zaqueu, que o Senhor venha até nós, que o Senhor estenda a sua mão para nós, que o Senhor nos ajude a caminhe junto com a gente esse processo de ter uma vida nova, uma vida agradável ao Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.